Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos. Olá, muito prazer e muito bom dia. Eu sou Alexandre Gomes, jornalista, e esta é a sua e a nossa TV Opinião, canal 40, transmitindo para toda a cidade de Piracicaba e também para a nossa região. Hoje no ar, o Opinião Agora, em especial o Opinião Empresarial Cimesp. Hoje nós iremos conversar com dois convidados que já estão aqui nos nossos estúdios. Iremos conversar com a senhora Tatiana Coroiva, e também com o senhor Roberto Soriano, que é gerente executivo do Cimesp, que é o sindicato patronal das indústrias metalúrgicas, metal-mecânica, não é? Da cidade de Piracicaba e região. Hoje o nosso assunto no Cimesp Empresarial, não é? No momento do Cimesp, esse espaço que a gente traz para discutir as questões empresariais da cidade de Piracicaba e região, nós iremos conversar com os nossos convidados sobre a questão do meio ambiente, sustentabilidade, o problema dos lixões, a questão do descarte do lixo e tantos outros assuntos ligados ao meio ambiente. Mas antes disso, nós vamos com as principais notícias do dia que já circulam nos veículos de comunicação da cidade de Piracicaba e região. Quero levar até você alguns dos principais destaques do jornal A Gazeta de Piracicaba, que tem a seguinte manchete: Ciretran Piracicaba será reformulada. O Detran de São Paulo informou ao jornal A Gazeta de Piracicaba a total reformulação da Ciretran Piracicaba, que é alvo de reclamações de motoristas e despachantes. E nós temos aqui também uma notícia triste, mais um crime na cidade, na nossa região. Jovem é morto com 7 tiros no Santa Rosa. Djalma Alves de Souza, de 24 anos, foi assassinado na noite de domingo, dentro de uma lanchonete. Mas temos também boas notícias no jornal A Gazeta de Piracicaba, como, por exemplo, a questão da inauguração da Câmara da televisão, né, da Câmara Municipal de Piracicaba, da TV Câmara. A Câmara de Vereadores de Piracicaba passa a integrar, a partir do dia 14 de maio, a rede legislativa de TV digital aberta e gratuita e transmitirá por meio do canal 60 as reuniões ordinárias, as sessões solenes, além de uma programação local. Então, aqui os nossos cumprimentos ao presidente da Câmara Municipal de Vereadores da cidade de Piracicaba, ao senhor João Manuel dos Santos, pela iniciativa. Isso permite democratizar, né, facilitar o acesso da população aos assuntos políticos da cidade de Piracicaba. Destaque também do jornal Tribuna Piracicabana. Receita Federal inclui 10 mil contribuintes na malha fina. O número representa 4% das 228 mil declarações entregues até domingo, dia 28, segundo o balanço da Delegacia da 8ª Região. A cidade já atingiu 81,74% da meta de entrega, com 69.883 declarações. Tem uma notícia também importante no jornal A Tribuna Piracicabana, que é com relação à gripe, né? Vacinação contra a gripe atinge 56% da meta. Desde o início da campanha de vacinação contra a gripe, no dia 15 de abril, até sábado passado, 37.288 pessoas receberam a vacina no município, o que corresponde a 56,6% da meta inicial da Secretaria Municipal da Saúde. Temos também informações do jornal de Piracicaba.
na edição desta terça-feira, hoje, o dia 30 de abril de 2013. O Jornal de Piracicaba destaca: no último dia para entrega do imposto de renda, mais de 15 mil pessoas ainda não fizeram a sua declaração. São algumas das principais notícias do dia que já circulam nos jornais da cidade de Piracicaba e também de toda a nossa região. Então, daqui a pouquinho, como eu falei para você, nós iremos conversar com a Tatiana Coroiva e também com o senhor Roberto Soriano, que é diretor, gerente executivo do CIMESP. Mas antes disso, vamos conferir o tempo e a temperatura na cidade de Piracicaba e região. Temos tempo bom, meu amigo Samuel Santos? Tempo bom. Tempo bom, meu amigo Elvésio, que também está lá na produção. Tempo bom na cidade de Piracicaba, temperatura agradável. A gente percebe um céu claro, bom para uma caminhada, bom para a prática esportiva. Tempo bom na cidade de Piracicaba, a temperatura mínima é 16 graus e a máxima pode chegar a 29 graus. Então, daqui a pouquinho no ar, o Opinião Empresarial CIMESP. Nós vamos a um rápido intervalo. Continue conosco. Opinião agora. Apoio Cultural. CIMESP, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e região. Nossa luta é de todos. Para combater a dengue, cada um tem que fazer a sua parte. A dengue é uma doença transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti. Elimine os criadouros. O mosquito se reproduz em locais com água parada. Caixas d'água, tambores e outros depósitos de água. Se tiver plantas em casa, elimine ou fure o prato do vaso. Cultive as plantas na terra e não na água. Já os pneus devem ser levados para o ponto de coleta da SEDEMA. Mais informações, ligue 3413-7587. Dengue, na minha casa não. Campanha da Secretaria Municipal de Saúde de Piracicaba. Opinião agora. Apoio Cultural. CIMESP, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e região. Nossa luta é de todos. Muito bem, estamos de volta com o programa Opinião Agora, a edição especial desta terça-feira, hoje dia 30 de abril de 2013. Um programa especial porque hoje é o Opinião Empresarial CIMESP, um espaço dedicado para discutir as questões empresariais da cidade de Piracicaba e região. E você também pode participar, aliás, você pode e deve participar com a gente, interagir com o nosso programa através dos nossos canais, através das nossas linhas de comunicação entre a TV Opinião, o programa Opinião Agora e você. A nossa linha direta é o 3302-0271, o Opinião Agora 40UHF@gmail.com. Você também pode interagir conosco pelo opiniãoagora@p1noticias.com, também pelo Facebook, pelas redes sociais, facebook.com/opiniãoagora e pelo site, pelo www.p1noticias.com. Mas o assunto hoje, no Opinião Empresarial CIMESP, é a questão da sustentabilidade. Eu vou aqui, inclusive, se a Tatiana me permitir e também o senhor Roberto, roubar, no bom sentido, uma frase do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do Lula, que ele sempre gostava de dizer quando praticava alguma ação em seu governo, que ele falava assim: nunca na história desse país se discutiu tal coisa, etc. e tal,
E eu acredito, com a visão jornalística, e hoje a discussão está muito profunda, eu acho que nunca na história desse país se discutiu tanto a questão da sustentabilidade. É isso, Tatiana, bom dia e seja bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, é um prazer muito grande estar aqui com vocês, Alexandre, e realmente isso é verdade. Nunca se discutiu tanto e o meio ambiente nunca teve tão em foco como ele se encontra agora, né? Tanto nas questões da sociedade como um todo, nas organizações sociais, como na indústria, né? Principalmente na indústria, hoje ele é um foco bastante importante e tem uma determinação muito grande quando se fala em meio ambiente. Hoje, para, por exemplo, uma empresa ser constituída e precisar do seu CNPJ, somente com as licenças ambientais você consegue fazer esse tipo de trabalho. Então, também não é tão só querer discutir, hoje já é um dever, discutir as questões ambientais. Deixa eu então também apresentar o nosso amigo, o diretor, gerente executivo do CIMESP, que é o Sindicato Patronal das Indústrias Metalúrgicas e Metalmecânica da cidade de Piracicaba e região. Senhor Roberto Soriano, seja bem-vindo mais uma vez em nosso programa. Bom dia, Alexandre. Gostaria de também dar as boas-vindas para você, que você tenha muito sucesso. Muito obrigado. Nas entrevistas. É mais um desafio na nossa carreira, né, senhor Roberto? Mas o desafio é todo dia, né? Muito obrigado. É isso aí. Então tá certo. Bom, retomando então a conversa com a Tatiana, então a questão do meio ambiente não é só também a problemática de querer ou não querer se preocupar com as questões ambientais. Hoje é o dever desde o cidadão e principalmente do empresário. E preocupado com esta questão, o CIMESP trouxe essa profissional, a empresária a Tatiana, para oferecer uma consultoria. É nesse sentido que você também atua no CIMESP, Tatiana? Sim, é nesse sentido. Na verdade, estabelecemos uma parceria junto ao sindicato, né? Fazendo da seguinte forma: as empresas associadas procuram o sindicato com suas dúvidas, com as suas problemáticas, e a partir desse momento o pessoal da administração me contata, ou eu vou até a empresa para fazer um diagnóstico da situação atual dela, ou ela vai até a sede do sindicato, né, do CIMESP, e a gente conversa, estabelece, traça planos, e isso para o empresário, essa primeira consulta, esse primeiro diagnóstico funciona de forma gratuita, custeado totalmente pelo próprio CIMESP. Então, é uma oportunidade que o CIMESP está dando para os seus associados de estarem se enquadrando junto à legislação, junto às normas, e poderem, assim, tirar as suas dúvidas e trabalhar essa questão de meio ambiente. O importante de tudo isso também, claro, em relação à função, né, e à formação da Tatiana, que é em saneamento ambiental. A Tatiana tem a formação pela Unicamp e está fazendo agora uma especialização, uma pós-graduação pela Exalc. E isso também, evidentemente, lhe dá mais confiança e garante uma prestação de serviços de qualidade para o associado do CIMESP, né, Tatiana? Sim, na verdade o estudo é uma forma constante, né? As legislações, elas mudam constantemente a todo momento, né? Então é importante, sim, sempre estar informado e poder oferecer para o empresário, de uma forma geral, a melhor consultoria e a melhor abrangência de serviços possíveis. Tatiana, quais são as principais dúvidas ou as maiores demandas do associado do CIMESP? Quando um associado te procura, faz um contato com você, o que tem mais preocupado o empresário na cidade de Piracicaba? O empresário na cidade de Piracicaba, não só, né, na cidade de Piracicaba, como Rio das Pedras, na região, Saltinho, né, que é a área de abrangência do CIMESP, uma das grandes dificuldades, na verdade, que eles encontram é a questão da gestão dos resíduos sólidos produzidos dentro da indústria. Né? Traduzindo, seria o lixo, o descarte? O lixo, descarte, tudo aquilo que sobra do processo produtivo. Correto. Né? Essa é uma das grandes dúvidas que os empresários têm, porque falta realmente um respaldo um pouco maior com relação a isso. E outras dúvidas também referentes ao cadastramento IBAMA, ao licenciamento ambiental de uma forma em geral e como um todo. Tem algum setor mais específico? A cidade tem um polo produtivo muito forte na área de metalúrgica.
de metalurgia, né? Mas também no setor sucro-alcooleiro, que é a produção, né, da cana-de-açúcar, a produção do álcool, etc. Tem algum setor que demanda mais ou não? Todos, cada um tem a sua especificidade? Cada um, Alexandre, tem a sua especificidade. Né? Por exemplo, dentro da indústria sucro-alcooleira, você tem a cana-de-açúcar sendo praticamente, ela é a matéria-prima e ela é o combustível para que toda a usina funcione. Então, assim, a questão da usina, do campo sucro-alcooleiro, na verdade, é uma coisa, claro, que demanda muito cuidado, claro que demanda muita atenção, mas nem tanto quanto a indústria que fomenta a indústria, que é o caso que o CIMESP é o representante, né? Que é a indústria metalmecânica, a indústria metalúrgica, que trabalha de forma pesada e produz um resíduo, às vezes, perigoso, às vezes não, e para isso precisa realmente de um profissional para estar dando norte dessa questão. E hoje tem uma gama enorme, né, do ponto de vista de legislação, são leis que regulamentam a questão do descarte. Quais são as principais leis que você pode citar e que o empresário precisa ficar atento, né, no sentido de ter o local certo para fazer o descarte do seu resíduo sólido ou do lixo que é produzido na sua empresa? Diferentemente do cidadão, né, do cidadão comum, nós como cidadão comum, não como empresários, o empresário ele tem a obrigação de gerir e de gestar o seu próprio resíduo, né? No caso em específico das indústrias, tudo aquilo que é produzido e não é reaproveitado dentro do processo produtivo se torna o que nós chamamos de resíduo. E ele tem que ser descartado conforme a legislação vigente. Hoje, no estado de São Paulo, nós temos o Decreto 8468 de 1976, que é o que regulamenta essa questão da gestão. E hoje, acima, né, do Decreto 8468, nós temos a Lei 12.305, que é a lei, que é a Política Nacional de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. E nós temos, para que sejam classificados esses resíduos, a série 10.004 da ABNT. Quer dizer, então são diversas leis que regulamentam o setor. São diversas. E a empresa precisa estar adequada a essa legislação. Adequada e atenta, né? Porque por conta de não incorrer em multas, corre o risco até do fechamento de uma empresa, por exemplo, ou não? Às vezes sim, dependendo da gestão mal feita, sim, pode haver interdição, como pedido de licença negado, entre outras coisas. Tá certo. Sr. Roberto Soriano, gerente executivo do CIMESP da cidade de Piracicaba e região, essa é mais uma das atividades de prestação de serviços do sindicato, Sr. Roberto. A gente até cumprimenta a Tatiana por essa parceria, ela veio nos a valorizar cada vez mais as ações e os projetos da diretoria do CIMESP em bem atender as empresas, principalmente nessas questões. O meio ambiente, então, isso não, em nenhum momento a gente pode deixar de pensar de que o meio ambiente é muito importante para todos, né? Não é só para as empresas, mas é para a população, é para o povo, e isso é uma ação que o CIMESP tem procurado trazer pessoas profissionais competentes, né? Estou aqui na frente da Tatiana para dizer isso, que é uma ação que tem sido muito bem reconhecida pelos empresários. Então, a gente espera que isso, não ficamos só nessas ações, nessa ação. Nós temos a diretoria tem outros projetos de estar trazendo profissionais, prestadores de serviço de alto nível para poder oferecer um pouco mais de tranquilidade para as empresas. Essa questão do meio ambiente, a gente até aproveita para dizer que é um problema geral. Claro. Né? Então, os empresários têm essa preocupação. E, evidentemente, a preocupação em produzir, desenvolver o seu trabalho acaba, né, tendo pouco tempo para cuidar disso. Por isso, então, a nossa profissional aí tem sido competente, tem feito as visitas e está sendo muito bem recebida. Sr. Roberto, em que momento que surgiu essa possibilidade de
de contratar uma consultoria? Foi a pedido dos empresários? Existe um departamento que cuida desta área no CIMESP? Como é que funciona essa questão? De fato, essa é uma boa pergunta aí que merece uma resposta até assim bem simples de dizer, que o CIMESP tem por obrigação ficar atento junto com as empresas, tentar saber quais são as dificuldades. A gente vive no dia a dia do CIMESP na expectativa de ouvir o empresário para dizer, eu estou com um problema, eu preciso que alguém me ajude. Então essa é a filosofia da diretoria, de estar oferecendo serviços que venham atender a essas preocupações. Então o empresário hoje, a gente sente isso, ele tem essa necessidade de informação, de prestadores de serviços, de que ele possa confiar, né? Então essa é um dos motivos. A diretoria tem assim por norma estar sempre consultando os empresários para tentar saber deles quais são os problemas diários. Então isso vem a calhar com a gente chama muito isso da demanda, né? Os empresários têm a demanda por esse serviço e nós vamos correr atrás e oferecer o serviço ou essas informações. É muito importante dizer o seguinte: a Tatiana tem sido assim uma intermediária entre o CIMESP e a empresa, com uma orientação a nível assim bem claro para o empresário de que ele deve se preocupar com essa situação do meio ambiente. Muito bem. E é claro que essa mediação ou essa intermediação da DSK por meio da Tatiana Coroiva, ela tem impacto significativo no dia a dia das pessoas. Daqui a pouco nós vamos conversar sobre isso, viu? Você está acompanhando o Opinião Agora, hoje especial, o Opinião Empresarial CIMESP. Nós vamos a um rápido intervalo, continue junto com a gente. Opinião Agora. Apoio Cultural. CIMESP, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos. Para combater a dengue, cada um tem que fazer a sua parte. A dengue é uma doença transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti. Elimine os criadouros. O mosquito se reproduz em locais com água parada. Caixas d'água, tambores e outros depósitos de água. Se tiver plantas em casa, elimine ou fure o prato do vaso. Cultive as plantas na terra e não na água. Já os pneus devem ser levados para o ponto de coleta da SEDEMA. Mais informações, ligue 3413-7587. Dengue, na minha casa não. Campanha da Secretaria Municipal de Saúde de Piracicaba. Opinião Agora. Apoio Cultural. CIMESP, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos. O programa especial, que é o Opinião Empresarial CIMESP, um espaço dedicado às questões das empresas e das indústrias da cidade de Piracicaba e região. Você pode e deve participar do nosso programa. Anote aí os nossos contatos. Você pode participar por telefone, é o 3302-0271, também pelas redes sociais, Opinião Agora 40UHF@gmail.com, opiniãoagora@p1noticias.com.
temos o Facebook, que você pode interagir facilmente conosco, que é o facebook.com/opinião agora. E o nosso site é o www.p1noticias.com. E retomando a nossa conversa com os nossos convidados, hoje o tema é meio ambiente, sustentabilidade. Nós recebemos em nossos estúdios a senhora Tatiana Coroiva, né, que é uma profissional especialista na área do meio ambiente, e o senhor Roberto Soriano, que todos já conhecem, é um dos diretores do CIMESP. Tatiana, nós estávamos conversando como é que funciona essa sua consultoria, esse seu atendimento. A impressão que dá é que você conversa direto com o patrão, vamos dizer assim, com o dono da empresa, mas não é bem assim, né? Não é bem assim. Num primeiro momento, sim, eu vou à empresa, apresento a minha prestação de serviço, vejo quais são as dúvidas, né, com relação a meio ambiente, o porquê eles me chamaram até lá. E depois, se nós firmamos uma parceria de prestação de serviços, de consultoria, seja na parte de licenciamento, seja na parte da gestão de resíduos sólidos, na parte do cadastramento IBAMA, eu vou novamente depois, algumas outras vezes. Aí isso envolve chão de fábrica, produção, descrição de processo produtivo, descrição de matéria-prima, produtos e tudo mais. Então, é um diagnóstico bem completo daquilo que a indústria tem e produz. Quer dizer, então, os diversos departamentos das empresas precisam estar interagindo. Você não pode, por exemplo, aplicar um método de qualidade em um certo departamento se o outro não tiver correlato. Então, existe um diagnóstico, acho que essa palavra é a mais interessante nesse momento, de toda a empresa com relação ao seu trabalho, ao descarte do resíduo sólido, ao descarte do lixo. Sim, é necessário e que haja uma integração dos diversos setores, desde a parte do escritório até a linha de produção, né? Todos têm que estar integrados, todos têm que estar trabalhando de forma harmônica, cada um na sua especificidade. Mas é sempre muito importante, não adianta um departamento de repente colaborar e os outros não, né? Então tem que haver essa questão de harmonia, sim, para que a questão do projeto, né, e a questão de todo o procedimento se dê da melhor forma possível. Muito bem. Vamos saber do senhor Roberto como está a repercussão desta prestação de serviços aos associados, de que maneira o empresariado está aceitando esta proposta. Eu acredito que de forma muito positiva, porque o meio ambiente, como nós colocamos aqui logo no início do nosso programa, era um tema muito pouco discutido e nos dias atuais, pelo menos nos últimos 10 ou 15 anos, né, ele vem ganhando força e as pessoas estão um pouco mais preocupadas. Como é que tem sido esta repercussão junto ao setor empresarial, senhor Roberto? Bem, eu antes de dizer para você como é que tem sido essa repercussão, queria só entrar naquela pergunta que você fez a Tatiana, de como funciona, né? Como funciona essa Claro. essa Fique à vontade, senhor Roberto. O CIMESP tem todo um procedimento normal das ações. Então, a gente se manifesta através de comunicado para a empresa de que nós estamos disponibilizando tal serviço e assim por diante. Então, eles lá, os empresários vão, à medida dessa necessidade de orientação ou da própria consultoria da Tatiana de outro serviço, eles se manifestam através do telefone ou então pessoalmente no CIMESP dizendo temos intenção de receber a visita aqui da profissional ou agendarmos uma visita. Então, todo esse procedimento vai de encontro até o momento, nós vamos até o momento em que entra a profissional, né? Ou em loco, né? Na empresa, a visita dela por 2 horas, ela fica na empresa à disposição, sem custo nenhum para a empresa, bancada pelo CIMESP, ou então eles agendam uma visita no CIMESP, então onde a Tatiana mantém lá o horário para a entrevista e tal. Então esse é o procedimento do CIMESP. O CIMESP, então, atua como um facilitador, sim, né, sim. Um mediador dessa disponibiliza aquele serviço, aquela prestação de serviço, da qual os empresários fiquem à vontade. Eu tenho só uma dúvida, tem casos que a Tatiana pode confirmar até aqui,
que ela resolveu por telefone. Então, atendeu o telefone, vários, né? Não só um, né? E até fora do semestre a Tatiana tem atendido. Então, a pessoa, ela mantém contato com o empresário já tem o celular dela, liga, a senhora podia orientar tal. Isso é muito importante salientar aqui. Ela tem feito um trabalho muito legal. E a repercussão tem sido positiva junto ao setor? Então, a repercussão tem sido assim, eu digo favorável mesmo, né? É um pouquinho mais do que regular, porque nós temos 200 e tantas empresas, né? E hoje nós temos uma média de quanto? Está tendo umas 60 por aí, atendidas? Atendidas em torno disso. Mais ou menos. Quase Mais 30% do seu grupo de associados. Então, para nós, esse é o objetivo, é ter o retorno da empresa de que nós estamos oferecendo uma prestação de serviço com qualidade. Então, a gente recebe o quê? Os elogios dizendo, gostei da Tatiana, então ela tem nos atendido bem e tal. O contato, então aí nós formamos uma tripartite, né? Então, a empresa, a Tatiana e o Cimesp. E o Cimesp. Então, a gente vai trocando ideia com ela, ela tem estado de contato, tem sempre estado visitando o Cimesp lá, a gente mantém os diálogos, né? E recebemos dela as informações, olha, está sendo assim e tal, tal. E, ao mesmo tempo, a gente passa para ela, tal empresa ligou e assim por diante. Então, esse intercâmbio, essa troca de ideias, informações, isso é importante para o sucesso desta parceria, deste trabalho. Exatamente. Não é isso, Roberto? Assim, E além disso, né, depois da minha ida até a empresa e depois de todo um levantamento e de um diagnóstico que eu apresento, a empresa também recebe recebe depois da minha ida, no final do período do mês, ela recebe de mim uma informação contendo tudo aquilo que nós conversamos, como se fosse um informativo mesmo, né? De tudo aquilo que a gente conversou e de tudo que foi tratado. E aí fica mais fácil para detectar onde estão os principais problemas. E isso fica uma cópia arquivada junto ao Cimesp e uma cópia vai para a empresa para que ela saiba o que está sendo feito e o que foi feito, na verdade. Agora, Tatiana e o senhor Roberto, nós estamos falando bastante, claro, e esse é o nosso compromisso de falar das empresas, mas é evidente que a questão da sustentabilidade precisa iniciar em casa com o cidadão, com o pai, com a mãe, com a educação dos filhos, precisa migrar para as escolas, fica muito difícil também para você, ou para uma profissional ou um profissional da área de meio ambiente, ir até uma fábrica, colocar uma série de normas, se a pessoa não vier já com essa formação, com essa educação e também com esse compromisso de mudar os hábitos, né? Além disso, temos também que ver e cobrar dos poderes constituídos, poder público, tanto municipal, estadual quanto federal, cada um precisamos cobrar a sua responsabilidade. De que maneira entra o poder público? Para onde vai o lixo, por exemplo, da cidade de Piracicaba ou para onde vão os resíduos sólidos dos descartes das empresas associadas? Piracicaba, essa foi uma pergunta muito interessante, Alexandre. Piracicaba atualmente não possui um aterro sanitário. Todo o resíduo produzido por Piracicaba vai até Paulínia num aterro controlado. Essa é uma preocupação em milhares de cidades no Brasil inteiro, na questão dos lixões, do aterro sanitário, mas tem um período para as cidades se adequarem, não tem, Tatiana? Na verdade, esse período para as cidades se adequarem já passou. Já passou? Já. Foi agosto do ano passado, né? Foi agosto de 2012, onde os lixões, né? Não os aterros, os lixões que existiam aos montes nesse país todo, eles foram encerrados, porque essa é uma das diretrizes do Plano Nacional que contempla a Política Nacional dos Resíduos Sólidos. Isso, exatamente. Então, os municípios precisam se adequarem às novas regras, é isso? Piracicaba já se adequou, Piracicaba tem o seu plano de gerenciamento de resíduos sólidos, é uma das poucas cidades do Brasil a ter isso. É claro que
a dificuldade de se encontrar um local para disposição correta desses resíduos é realmente uma coisa muito complicada e muito delicada, que demanda muito estudo, ela não pode ser feita de maneira aleatória nem muito rápida. Então, Piracicaba, sim, ao longo desses últimos anos de governo, né, e com o governo atual que ainda está começando aí, porque só tem 4 meses está em início, né, de gestão. Eu percebo, sim, que sempre foi uma preocupação muito grande a questão da disposição do resíduo da cidade de Piracicaba. E Piracicaba também não possui nenhum aterro industrial, que nós chamamos para disposição dos resíduos industriais. Então, tanto o nosso resíduo sólido, oriundo das nossas casas, como o resíduo das nossas indústrias, não ficam aqui. Eles viajam e vão para cidades na proximidade. Então, ou quer não, dizer né? que a cidade precisa, então, avançar muito ainda nesse sentido. Seria importante. Né? Não só Piracicaba, com todos os municípios brasileiros, né? Porque hoje a preocupação é muito mais intensa com a questão da sustentabilidade e com a questão, inclusive, da saúde do planeta, né? Que é a saúde da população, mas a saúde do planeta. Se não houver uma dedicação, um esforço por parte também, é claro, e principalmente dos políticos em relação à questão do lixo, dos resíduos sólidos, o planeta, a diversidade ou a biodiversidade, ela é finita, é isso, Tatiana, né? Em um mundo infinito, os recursos podem acabar um dia, então é preciso realmente arregaçar as mangas e procurar os meios legais para cuidar realmente dessa questão do descarte do lixo de uma forma geral, Tatiana. Sim, é muito importante, e hoje o empresário, de uma forma geral, tem encontrado nos resíduos e no que vulgarmente é chamado de lixo, uma oportunidade, né? Não só um grande problema. Pois hoje o gostaria empresário... que você falasse um pouco mais sobre isso mesmo, a questão das oportunidades que tem do próprio lixo, né? Geração de recursos, de energia, de renda para claro, outras famílias. Então, assim, na questão do empresário, uma coisa muito importante, e alguns trabalhos nos quais eu tenho dedicado a maior parte do meu tempo, é no reaproveitamento e no reuso da matéria-prima, de forma a trabalhar de forma mais sustentável a questão dentro da empresa e o consumo menor dos insumos. Então, isso em algumas empresas, isso é sim uma realidade, em Piracicaba, em algumas várias, isso sim é uma realidade. Então, o empresário realmente começou a perceber que quanto mais resíduo ele descarta, mais dinheiro ele está perdendo, porque todo esse resíduo um dia foi matéria-prima. Então, ele já aprendeu que a gestão correta e a minimização disso é uma coisa muito importante. Quanto aos resíduos sólidos urbanos, né? As cooperativas, as reciclagens são grandes oportunidades, dão dignidade, renda para algumas famílias que não tinham. O Brasil está avançando nesta questão da reciclagem, do reaproveitamento dos resíduos. Como é que está essa questão, Tatiana? O Brasil hoje ele é o maior reciclador de alumínio do mundo, né? Nós reciclamos praticamente quase tudo de alumínio que nós temos. A questão dos outros resíduos, né, de uma forma em geral, os resíduos da construção civil estão sendo gestados, e Piracicaba é uma pioneira na questão de uma legislação bem específica para isso. Isso foi muito importante, né, do descarte correto dos resíduos de construção civil, porque a gente teve um boom imobiliário muito grande e toda a construção gera um resíduo muito grande. Nós temos, inclusive, associados junto ao CIMESP que estão construindo as suas sedes de maneira sustentável, então isso é uma coisa muito legal, muito importante de ser dita, né? E a questão, assim, das usinas de reciclagem do plástico, do papel e do papelão, Piracicaba também possui, né, a coleta seletiva em alguns bairros. Então, isso é muito importante, sim, e tem contribuído de uma forma geral muito positivamente para a sociedade. Correto. Bom, eu vou só te interromper por alguns minutinhos, viu, Tatiana? Nós vamos fazer um rápido intervalo no nosso programa Opinião Agora, em especial no Opinião Empresarial CIMESP. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco nós vamos voltar com essa conversa, esse bate-papo com a Tatiana Coroiva e também com o senhor Roberto Soriano,
E daqui a pouco nós vamos saber de que forma você, associado, pode participar melhor desta iniciativa do Cimesp. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos em instantes. Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e região. Nossa luta é de todos. Estamos de volta com o Opinião Agora e hoje especial. É o Opinião Empresarial Cimesp, um espaço para as empresas e para as indústrias da cidade de Piracicaba e região. Eu recebo em nossos estúdios Tatiana Coroiva, né, que é especialista na área do meio ambiente, e também o senhor Roberto Soriano, que é diretor do Cimesp. Senhor Roberto, estou vendo aqui uma reportagem importante na revista do Cimesp, que traz alguns depoimentos sobre a importância do empresário estar associado ao Cimesp. Quais são as principais vantagens em se associar ao Cimesp, senhor Roberto? Bem, nós recentemente foi feito um estudo por o nosso diretor, o Douglas Fazanaro, da empresa General Chains, e ele coloca muito bem, ele fez até assim uma comparação, eu achei super interessante, está no nosso jornalzinho bimestral aí, das vantagens das empresas se associarem ao Cimesp. E tem tudo a ver, um dos pontos atraentes é o Departamento de Meio Ambiente, claro, que é da Tatiana, que oferece toda essa orientação, toda essa consultoria. Por quê? Porque, de uma certa forma, se uma empresa procurasse uma engenheira ou uma profissional da área, ele ia ter que o custo seria muito maior, né? Não só esse serviço, tantos outros. Mas como nós estamos aqui, em função até dessa entrevista com a Tatiana, é muito importante e até para conhecimento, que a gente vive aprendendo, estamos aprendendo um pouquinho com ela também. Claro, aqui. Sem dúvida. Mas o Douglas fez um trabalho muito legal e demonstra de que a importância de que as empresas estejam sendo muito bem orientadas. Porque ali vocês concentram uma série de serviços, de assessorias, consultorias, então treinamentos, palestras, né, senhor Roberto? Isso é muito importante. Ele diz muito bem aqui de que a empresa, ela acaba tendo benefícios. E isso eu aproveito para fazer um merchandising. Claro, mesmo. Por favor, aproveite. O espaço é nosso. A empresa vindo para o Cimesp, ela tem outros serviços muito interessantes. Então a gente diz que é muito importante que as empresas, e outra coisa, sem compromisso, aquelas que não são associadas e que pretendem conhecer um pouquinho mais, é só ligar no Cimesp. Por favor, deixe o telefone e vamos aproveitar que amanhã é feriado. Eu gostaria também que o senhor deixasse uma mensagem aqui ao Dia do Trabalhador, amanhã, 1º de maio. Então ligar no Cimesp no 3417-8600 e agendar uma visita sem compromisso. Nós vamos até a empresa. Ou, se ele preferir, o empresário preferir, ele vai até o Cimesp, conhece nossa estrutura. Uma bela estrutura. A gente mostra tudo direitinho e tal. E a gente fica muito feliz por eles solicitarem uma visita nossa, né? A gente até é importante, eu gosto muito de ir na empresa, porque a gente acaba conhecendo a empresa. Conhecendo a realidade, vendo os produtos, são situações diferentes. Vendo os produtos que ele faz, ou que ele transforma, né? Há um tempo atrás, eu fui visitar uma empresa, chegando lá, eu fiquei surpreso. Ele industrializava o aro da bicicleta que era fornecido para a Caloi, em Piracicaba. Eu falei, mas como? O senhor é um empresário que fornece? E às vezes a gente não conhece essa realidade. Aí você vai, compra a Caloi e fala, nossa, o aro foi feito em Piracicaba. Mas, senhor Roberto, nós evidentemente teremos
Teremos outros encontros. Legal. E, claro, iremos falar muito mais ainda sobre os associados do CIMESP e sobre as atividades do CIMESP. Eu não queria interrompê-lo, nós estamos chegando próximo do final do nosso programa. Eu quero aproveitar para transmitir, prestar uma homenagem. Amanhã é Dia do Trabalho, Dia do Trabalhador. Então o CIMESP, através da nossa presença aqui, deixar um abraço a todo colaborador, muito importante para as empresas. Eu acredito que seja a vontade de que todo empresário gostaria de, nesse dia do trabalho, cumprimentar todos os trabalhadores, todos os colaboradores, muito importante para que haja um desenvolvimento industrial, né? Então, o empresário é muito importante o emprego, é muito importante o colaborador. Importante também a empresa que está lá para promover a renda e o trabalho para essas Muito bem. Tatiana Coroiva, suas considerações finais e, claro, fica aqui o convite para você participar dos nossos próximos programas. Obrigado. Eu agradeço muito, Alexandre. E as considerações finais é que o quanto é importante as empresas se adequarem à questão ambiental, de forma que elas vão aprender que o meio ambiente não é mais um problema, e sim uma oportunidade. Eu gosto de deixar isso bem claro hoje, que é a nova visão do empresário, e que aguardem existem novidades bem quentinhas, quase saídas do forno, que o CIMESP vai proporcionar para os seus associados. Dentro em breve vocês vão ficar sabendo disso tudo. Muito bem. Senhor Roberto, então, só para a gente finalizar, o contato do CIMESP para que a empresa interessada em se associar ou contactar, não é, a consultoria da Tatiana, por favor, para a gente encerrar o nosso programa. Tatiana, agora nós vamos fazer uma... como é que foi o entrevistador, hein? Você gostou do Alexandre? Então, bastante. Ele foi bastante. bem. Ele foi deixou bastante à vontade. Nós queremos aqui cumprimentar o Alexandre, foi bem. Muito obrigado, senhor Roberto. Vindo um elogio, né, de sua pessoa, nos deixa muito honrado. Viu? Muito obrigado pela oportunidade. Queria deixar aqui nosso abraço, mais uma vez. Já fizemos aí o comentário Dia do Trabalho, aos trabalhadores, aos empresários, de uma certa forma. E obrigado pela oportunidade. Estamos sempre à disposição para trazer mais novidades. Nós que agradecemos. Agradecemos aqui a presença do senhor Roberto Soriano, gerente executivo do CIMESP, Sindicato Patronal das Indústrias Metalúrgicas e Metalmecânica da cidade de Piracicaba e região, e também da senhora Tatiana Coroiva, que é sanitarista ambiental e presta serviços ao CIMESP. O Opinião Agora volta amanhã. Tenham todos uma excelente terça-feira e até amanhã, se Deus quiser. Opinião Agora. Apoio Cultural. CIMESP, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e região. Nossa luta é de todos.